Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 41. E olha, eu vou colocar a vinheta para passar, mas esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha. Quanto mais você faz isso, mais o YouTube entende que isso aqui é palavra de Deus e ele vai mandar para outras pessoas. E é uma forma da gente espalhar essa palavra. Amém, querido? Então, logo depois da vinheta, vem comigo que você vai entender a virada de história de José. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E se você é novo por aqui, não tem problema não. Eu vou colocar aqui em cima um card, uma bolinha branca do YouTube, para você achar a série Gênesis. Se você não achar a série Gênesis, você vai aqui embaixo, tem meu nome aqui, Pastor Alexandre. Aí você clica, ele vai te levar para o meu canal, Ministério Caminhos. Chegando lá, você vai ver uma opção vídeos, só que lá os vídeos são todos misturados. Você vai em playlist. Em playlist você vai ver série Gênesis e lá você vai poder assistir a série Gênesis. Como é que eu te aconselho? Lê o capítulo 1 da sua Bíblia, assiste o episódio 1. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. E assim por diante. E vem com a gente porque já tem 40 episódios para você colocar em dia. Amém, querido? A série Gênesis é uma forma de fazer um estudo intensivo sobre o livro de Gênesis. Deus colocou isso no meu coração no decorrer do ano pandêmico, 2020, e eu resolvi gravar essa série sobre o livro de Gênesis. É uma forma da gente ler a Bíblia juntos e de você entender. A cada capítulo eu trago uma aplicação prática, eu trago algo da parte de Deus para nós, mas também trago dúvidas teológicas, trago questões que são de difícil interpretação e a gente vai se ajudando. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso e é um livro que, traz para a gente o retorno à imagem e semelhança daquilo que Deus criou, daquilo que Deus nos fez. Mostra os nossos desencontros enquanto gênero humano e vai nos conduzindo através da história e da manifestação de Deus nessa história. Amém, amado? Então, vem com a gente que eu estou te aguardando depois do pause. Amém, querido? Bom, Gênesis capítulo 41. E agora, amado, a gente meio que vai fazer assim, a Bíblia, eu já expliquei isso aqui na série Gênesis, a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos muito tempo depois. Isso é recente, isso é agora. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos em poucos anos atrás, tá, amados? Claro, não tem tão pouquinho ano, mas isso já é na era moderna, para você entender melhor. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos agora, pouco tempo, na era moderna. Tá bom, querido? Então eu quero que você entenda que existe um bloco de capítulos daqui para frente, não esse, o 41, mas, por exemplo, a partir do 42, que na verdade são capítulos, mas que estão contando a mesma história, ou seja, uma grande história dividida em capítulos. Haja visto que os homens da modernidade descobriram que dividindo em capítulos e versículos ficaria mais fácil de localizar os textos bíblicos dentro da igreja, na leitura da palavra, dentro do templo, nos cultos, ou seja, facilitaria a forma litúrgica de culto. Amém, querido? Então vamos lá. Eu quero que você hoje entenda Gênesis capítulo 41. E o que marca esse capítulo? Marca a virada de José, amado. Vai marcar a virada de José. Então presta atenção que eu vou fazer um resumo. O capítulo é grande, então eu vou fazer um resumo até a gente chegar na parte que interessa, que eu quero ler junto com você. Amém, querido? Bom, no último episódio, lá no 40, José está preso. José interpreta o sonho do copeiro e José interpreta o sonho do padeiro. E aí, aqui no episódio da série Gênesis, eu expliquei para você que o sonho do copeiro era um sonho voltado ao serviço, para servir. Então,
ele entende quando ele pega o ramo da videira e pega o cacho de uvas e espreme na taça de Faraó, ele entende que ele vai servir. Já o sonho do padeiro não foi muito assim. O sonho do padeiro teve a ver com a capacidade dele, a capacidade natural dele, intelectual, a habilidade dele de fazer todo tipo de pão, e isso ficou sobre a cabeça dele. Ninguém tinha acesso, ele não serviu isso para ninguém. A prova disso é que os pássaros vinham e comiam sobre a cabeça dele. E aí você já viu, né, amado? Não teve como salvar o cara. Ele foi enforcado e aí já era. E José foi quem interpretou esse sonho. José pegou sonhos tão semelhantes do copeiro e do padeiro, porém com destinos diferentes. E isso, amado, já é uma grande coisa, porque olha só, às vezes a gente pensa que como as revelações são próximas, os resultados são próximos. Cuidado, amado. Nem sempre o que para a vida de um parece ser bênção, para a vida de outro talvez não seja. Então, cuidado com isso. Tem gente que tem mania de viver da palavra dos outros. Tem gente que tem mania de viver a revelação do outro. Amado, não. Deus fala com cada um segundo o seu propósito, segundo o seu objetivo, segundo o seu plano para a vida daquela pessoa. Então, querido, cuidado, não pega carona não. Porque a própria Bíblia vai dizer lá no capítulo 40 que o padeiro viu que a interpretação do sonho do copeiro era boa. Então ele fala, opa, interpreta o meu também. Só que a interpretação por sonho dele não foi nada legal, não foi nada bom. Amém, amado? Aí o que acontece? Eu não sei se você lembra que no final, quando José interpreta o sonho dos dois, José vira e fala assim, olha, lembra de mim. Ele fala pro copeiro, porque o padeiro, né, amado, não podia lembrar de ninguém, ia morrer mesmo. Então já era, né? A casa caiu pro padeiro. Então o que acontece? José vira pro copeiro e fala pro copeiro, olha, lembra de mim quando você estiver lá com o Faraó, lembra de mim. Só, amado, que o copeiro voltou, foi reestabelecido e tão cedo esse copeiro não lembrou de José. Porque o capítulo 41 inicia falando que passado 2 anos, amado, foram 2 anos ainda que José ficou ali na cadeia. Você tem noção, querido? Às vezes, amado, nós queremos sair rapidamente da prova, nós queremos sair rapidamente daquilo que nós fomos colocados, mas nem sempre é tempo, existe a época certa. Deus só iria tirar José de lá da onde ele estava sendo guardado, porque na verdade, amado, se a gente pensar direitinho, quando José foi parar na cadeia, Deus estava guardando ele, porque ele virou chefe do carcereiro lá na cadeia também. Isso era a mão de Deus. Só que havia o prazo. Por quê? Porque viria o sonho de Faraó, que é o que eu vou te contar agora. Então ainda estava por vir o sonho de Faraó. Deus não podia liberar José para que ele fosse livre, andasse, né? Antes que viesse o sonho de Faraó, porque o sonho de Faraó era a chave do plano de Deus na vida de José, do Egito e de todo Israel. Então, amado, cuidado, porque às vezes nós queremos que o plano de Deus ande segundo o nosso plano. A gente quer que o plano de Deus ande segundo a nossa emergência, a nossa urgência, e nem sempre isso vai acontecer. Tá bom, amado? O plano de Deus, ele anda de acordo com a vontade de Deus. O meu tempo, que é o Cronos, ele se adapta ao tempo de Deus. Amém, querido? Ele se adapta ao plano de Deus. Então, o meu tempo, achando eu rápido ou demorado, ele anda conforme o plano de Deus. Amém, querido? Então, o texto do 41 já inicia falando que se passaram 2 anos. Amado, vamos combinar, né? 2 anos na cadeia, né, amado? Para ser lembrado. Aí o que acontece? Faraó deita para dormir e naquele sono de o rei, sono, né, dos justos, como a gente costuma dizer, brincando, ele sonhou. Ele disse que estava diante do rio e apareciam 7 vacas gordas, coisa maravilhosa, coisa linda de Deus. De repente, aparecem 7 vacas feiosas e as 7 vacas feiosas devoram as 7 vacas gordas. Faraó acorda meio assustadão. Tu imagina ter um sonho desse, né? Não é para qualquer um, mas beleza. Ele dorme de novo. E quando ele dorme de novo, ele aparece na frente do rio novamente. E aí
aparecem 7 espigas de milho, né? Aparentemente de milho, as 7 espigas boas, lindas, viçosas, maravilhosas. Imagina aquelas espigas cheias, grandiosas. E aí, do nada, vem 7 espigas feias, queimadas pelo vento oriental, ou seja, aquelas espigas que parece que elas envelhecem no pé, ou seja, elas nem amadurecem, elas já nascem e envelhecem. E elas devoraram as 7 boas. Bom, Faraó acorda e aí ele começa a mandar chamar todos os sábios, todos os adivinhadores, todos os caras que tinham essa habilidade de interpretação de sonhos. Só que ninguém consegue interpretar, porque o sonho vinha da parte de Deus. E isso já era plano de Deus para mandar chamar José lá da cadeia. Então, amado, presta atenção. Quando Deus tem um plano contigo, Ele vai lembrar de você. Quando Deus tem um plano contigo, Ele vai se lembrar da tua aflição. Ele vai mandar te buscar onde você esteja. Amém, querido? E aí, o copeiro, vendo que ninguém interpretou, vira para Faraó e fala: olha, meu rei, eu, quando estava na cadeia, que o senhor me prendeu, que eu tinha feito coisa errada, eu e o padeiro que morreu tivemos um sonho na mesma noite, e aí um rapaz hebreu lá da cadeia interpretou o meu sonho e o dele, e aconteceu exatamente o que ele havia interpretado. Eu estou aqui servindo o senhor porque eu sobrevivi, mas o padeiro dançou. Game over pro padeiro. Então, esse cara é bom, porque os nossos sonhos foram parecidos e, no entanto, a minha palavra era que eu voltaria, e eu voltei. E a palavra dele era que ele morreria, e ele morreu. Então, esse garoto que está lá na cadeia, esse garoto é bom. Aí, Faraó pega e fala: manda buscar ele, que eu quero ver se ele vai interpretar o meu sonho. Aí José chega. Primeira coisa, amado, o pessoal dá um banho em José, veste José, faz a barba de José, né? José já aparece bonitinho, né? Já, né? Meio arrumado, né? Deram um tapa no visual de José para ele aparecer, porque afinal de contas ele ia ser recebido por Faraó. E aí ele chega lá e ele se apresenta a Faraó. Faraó conta o sonho para ele, que é esse que eu já te contei das vacas e das espigas, e aí José começa a interpretar, porque José tem o Espírito Santo de Deus. E isso o próprio Faraó vai reconhecer daqui a pouco. Então, olha o que acontece, amado. Como o Espírito Santo de Deus estava sobre José, e essa é uma característica dos homens do Antigo Testamento, né? Hoje o Espírito Santo habita em nós. Naquela época, o Espírito Santo ele vinha sobre esses homens. Aí o que acontece? José começa a interpretar. Olha, rei, esse sonho é um só. Não são 2 sonhos. Não são 2 partes. Parte 1, parte 2. É o mesmo episódio. O senhor aqui levantou, acordou assustado, mas é um sonho só. É o seguinte. São 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. 7 anos de sequidão. Os 7 anos de sequidão são tão ruins que eles vão consumir tudo dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de abastança, dos 7 anos de prosperidade. E aí, amado, Faraó, imagina, ele olhou aquilo e falou: caramba, como é que esse cara sabe disso? E aí, porque parece claro, né, amado? Depois que vem a interpretação, tudo fica mais claro. E aí era Deus trazendo a interpretação. E José ainda fala: olha, ele te deu 2 vezes, falando das vacas e das espigas, para que tu soubesse que a palavra dele, que ele já determinou e que isso vai acontecer. Porque a soberania de Deus é assim, né, amado? Ele determina e acontece. Muito bem. E aí José começa a dar um conselho de administração. E nós que somos da área gestora, da área administrativa, da área de administração de empresas, da área de gestão, economia, contabilidade, nós temos José como um dos históricos mais antigos da história que fala sobre a gestão, porque o conselho de José é um conselho de gestão, de como gerir, de como administrar esse momento. Então José vira e fala: olha, se eu fosse o senhor, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Na época não tinha consultoria, né, amado? E aí José começa: olha, se eu fosse o senhor, eu pegava esses 7 anos de abastança
e pegava 1/5, estabeleceria eu vou falar na linguagem de hoje, tá, amado? Estabeleceria um imposto de 20% sobre todo o rendimento, sobre toda a renda, sobre toda a produtividade, sobre toda a colheita e guardaria isso, guardaria sementes, guardaria grãos, guardaria tudo que a terra produzisse. 1/5. Por quê, amado? Provavelmente a parte que Faraó exigia do povo para fazer reserva, lastro do tesouro do governo, tesouro nacional, deveria ser de 5 a 10%, talvez. Eu confesso que eu não olhei isso. Mas como a proposta de José era de 20%, ou seja, 1/5, provavelmente a porção que Faraó pegava para reter para o seu tesouro era menor, era inferior a 20%. E aí José dá a ideia a ele, olha, se eu sou o senhor, eu pego 20% para acumular nos celeiros, para juntar. E aí, amado, quando ele vem com esse conselho administrativo para Faraó, Faraó fica abismado e aí Faraó começa a falar o que eu vou ler agora com você. Presta atenção. Capítulo 41, eu vou ler a partir do verso 37, tá, amado? Diz assim, olha, o conselho agradou Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus? Ou seja, o próprio Faraó reconheceu que estava sobre José o Espírito de Deus. E aí ele fala, depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Amado, o Faraó está determinando uma procuração de poder para José que ninguém teve no decorrer da história. Ou seja, José se tornou governador do Egito, mas o que Faraó quer dizer que somente no trono ele seria menor? É como se Faraó estivesse determinando um poder executivo como chefe de Estado e o poder dele ele estava limitando o poder monárquico, ou seja, o de rei, o de aparência. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, na Inglaterra, né, onde tem o rei, mas tem um chefe de Estado que cuida das partes burocráticas, cuida das partes executivas do poder, tá? Foi mais ou menos isso. E aí Faraó disse a José, eis que eu constituo autoridade sobre a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir na segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José correu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, 30 anos de idade, amado, guarda essa marca aí. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ira além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome, deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer do meu trabalho e toda a casa do meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da aflição.
Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Bom, amado, o que aconteceu aqui, né? Quando fala que José percorreu todas as cidades, José criou um sistema logístico. Diz que tudo que era produzido perto daquelas cidades ficavam ao redor, nos celeiros ao redor da cidade. Ou seja, José achou por bem criar centros de distribuição. Eu estou traduzindo isso para hoje para você entender, porque a Bíblia ela não tem a função de dar para nós a revelação dos planos estratégicos de gestão logística e de produção de José. Não é esse o objetivo. Na verdade, a história bíblica aqui ela tem a função de nos dar a ideia de como Deus começou a mudar a história de José na terra do Egito. Então, eu estou só te explicando para você ver a capacidade que Deus deu para José. José criou os centros de distribuições, os CDs que a gente chama hoje, ou seja, a gestão logística de José era perfeita. E aí ele começou a suprir o povo nativo da terra, né, o mercado interno, vamos dizer assim, e começou a vender para o mercado externo. E a gente vai ver, em outras palavras, que ele ainda consegue aumentar mais o lastro do Tesouro Nacional. Ele consegue aumentar mais ainda as divisas dos bens, do PIB do Egito, né? O PIB, isso aí, amado, Produto Interno Bruto do Egito. Ou seja, José se revelou um grande administrador. Mas, enfim, o que eu quero te falar não é isso. O que eu quero te falar é que a gente fica maravilhado quando a gente vê essa história de José. A gente fica maravilhado quando a gente vê o que aconteceu com José. A gente fica impressionado a capacidade, mas é o que Faraó falou e eu disse para você. O Espírito de Deus estava sobre José e Faraó reconheceu isso. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Isso só foi acontecer com 30 anos. A data em que ele foi jogado na cisterna foi com 17 anos aproximadamente, ou seja, José passou 13 anos aguardando a promessa de Deus. 13 anos aproximadamente. 2 anos, mais ou menos, 3 a 2 anos na cadeia. Sabe, querido, o que eu quero te falar hoje é o seguinte, às vezes, amado, nós nos perdemos na promessa de Deus porque não sabemos esperar por Deus. Não sabemos que Deus ele vai usar até as aflições para mudar nossa sorte. É o que o nome do segundo filho de José fala, Efraim. José dá o nome dos 2 filhos lembrando de tudo isso. Manassés, ou seja, Deus fez ele esquecer de toda a desonra, de toda a traição que ele passou, de todo o mal que ele passou, e Efraim, porque Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Ah, amados, quantos crentes ainda não viram nascer nem o seu Manassés e nem o seu Efraim, porque ainda não tiveram paciência, não tiveram maturidade para aguardar o tempo de Deus. Sabe, querido, é muito importante você aguardar. É muito importante você aguardar o Manassés e o Efraim. É bom que você aguarde, porque Deus vai fazer você esquecer de toda a aflição que você passou, porque a tua história, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Ou seja, eu estou usando essa linguagem como um sentido figurado aqui para te dizer que o que Deus vai fazer na sua vida é maior do que já tudo que aconteceu na sua vida, das coisas tristes, das coisas que te decepcionaram, das coisas que te deixaram muito mal. Deus vai fazer muito melhor. E o teu Efraim, espera o teu Efraim, porque Deus vai te fazer prosperar, porque o propósito que Deus tem sobre a tua vida é superior a tudo que você já fez. Diz a palavra, como eu li para você, que quando Faraó vê tamanha estratégia, ele coloca José como o governador.
tira o anel do seu dedo e coloca no dedo de José. Manda vesti-lo com roupas de linho fino e manda colocar um cordão de ouro no seu pescoço. Porque é assim quando Deus lembra de nós. Quando Deus lembra de nós, Deus coloca um anel no nosso dedo, assim como o pai do filho pródigo fez. Ou seja, ele nos dá uma nova identidade. Aquele anel sinete era o anel em que Faraó fechava os negócios executivos. Tudo que era feito, Faraó, numa argila derretida sobre o documento, ele apertava o anel e ficava a marca do anel dele. Ou seja, esse anel sinete era uma identidade, era como se fosse a assinatura de Faraó. Só que agora, essa assinatura de autoridade, de poder, já não estava mais no dedo de Faraó, estava no dedo de José, amado. Amém, querido? Quando Deus lembra de nós, Ele coloca no nosso dedo o anel dele, um anel de autoridade. Nós passamos a selar os negócios do rei. Colocou vestes novas, veste aponta para Estado. Tirou aquelas roupas dele de cidadão normal, ou quem sabe até as roupas que ele veio da cadeia. Eu não acredito que ele estava usando as roupas que ele veio da cadeia, porque no início do capítulo 41 diz que ele tomou um banho e se barbeou. Mas, amado, não importa qual era a roupa que ele tinha antes, importa é que quando Deus se lembra de nós, Ele muda o nosso estado, Ele troca a nossa roupa, Ele nos dá roupa de linho fino, e o linho aponta para justiça, Deus fazendo justiça conosco. E linho fino é uma roupa leve, é uma roupa que não te causará mais esforço, não é uma roupa pesada, não é uma roupa de carga, são vestes leves, amado. E terceiro, o rei manda colocar sobre ele um cordão de ouro. Adorna ele. O rei, ele vai te adornar. O rei, ele vai te enfeitar. Adornar, amado, significa, nos dias de hoje, a palavra de hoje para nós, o que o Espírito Santo faz conosco, o Espírito Santo nos adorna. O Espírito Santo nos adorna. O Espírito Santo, Ele é quem nos enfeita, Ele nos cobre de preciosidade. É o Espírito Santo que faz isso. Então, amado, guarde isso. Quando Deus se lembrar de você, não importa onde você esteja, você pode estar na prisão. Deus vai fazer com que você seja lembrado. Ele vai te tirar da prisão. Ele vai te dar o anel da sua nova identidade. Ele vai trocar as tuas vestes e Ele vai te adornar para que você possa reinar diante dele. Amém, querido? Fica com Jesus, amado. Fica com essa palavra. Não esquece não. Curte, compartilha. Manda para alguém que está pensando que Deus não vai se lembrar dela, mas Deus vai. E vai fazer tudo o que fez com José, vai fazer conosco também. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.